recebi aqui uma pergunta a respeito de se Nietzsche é ateu. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, se ele é ateu. Veja, Nietzsche, na terminologia atual que está na moda, alguém é pós isso, outro é pós aquilo, nós poderíamos chamar Nietzsche de um pós-ateu. O que significa isso? Significa que a discussão sobre ateísmo não é uma discussão que empolgue Nietzsche, ou que ele ache que faz sentido ele discutir. Uma pessoa que discute o ateísmo é o Feuerbach. Nietzsche já não faz essa discussão, não é uma questão para ele. A pergunta de Nietzsche, a investigação de Nietzsche, ela não é teológica, ela é filosófica. Ele está preocupado se nós podemos pensar de uma maneira não metafísica, ou se todas as vezes que a gente pensa, a gente está enredado em alguma metafísica. Essa é a questão do Nietzsche. E o que é estar enredado em alguma metafísica? É você começar a pensar e você se vê procurando algo que é o absoluto. Essa é a questão. As coisas são relativas umas às outras. Isso é mais ou menos o corriqueiro nosso. Agora, há algo que escape de ser relativo? Há algo que é o absoluto? Esta é uma pergunta metafísica. Porque se você pensa que você pode encontrar o absoluto, praticamente na hora que você vai pensar, você vai começar a pensar em através de dualidades. Por quê? Porque se você está num mundo onde tudo é relativo, como a gente nota, né? E eu admito que há algo absoluto, então esse absoluto não pode estar neste mundo aqui, onde tudo é relativo. Então, imediatamente o seu pensamento passa a admitir dois campos. Um campo no qual estaria ou estará o absoluto, e eu não tenho acesso a ele, porque se eu tiver, ele é relativo a mim. E um campo onde eu estou, que é o campo onde tudo é relativo. Então, ainda que eu não descubra como ser banhado pelas luzes do absoluto, uma coisa eu já passo a admitir: se ele existe, há dois mundos. Há um mundo onde eu estou e há um mundo mais real, verdadeiramente real, onde está o absoluto. A questão do Nietzsche só há este modo de pensar. Sempre quando eu vou filosofar, eu vou acabar tendo que admitir uma dualidade, mundo aparente e mundo das essências, mundo da visualidade das sombras e mundo do real, mundo do relativo e mundo do absoluto. Eu vou ter que caminhar sempre assim, ou há uma outra maneira de eu me expressar e entender as coisas? Ou eu estou fadado a sempre que estiver filosofar de alguma maneira parecida com Platão? Essa é a questão do Nietzsche.
Então, quando Nietzsche faz alguma observação sobre Deus, ele não está tomando Deus a partir de alguma religião. Embora ele esteja tomando Deus, que sendo absoluto, tem a ver com o Deus judaico-cristão. Porque este Deus judaico-cristão se advoga absoluto. E com outras características também. Então, qual é a observação que ele faz? Ele diz: nós acreditamos em Deus porque acreditamos na gramática. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gramática nossa, a maneira como nós expomos o nosso pensamento, ou a maneira que o próprio pensamento se forma, é uma estrutura em que há um substantivo e em seguida vem um verbo que diz o que o substantivo faz. Ele qualifica o substantivo segundo uma ação. E depois vem um complemento que é o adjetivo, ou a adjetivação desta ação, a adjetivação do próprio substantivo. Então, quando eu digo qualquer coisa na linguagem, eu admito que se há uma ação, há um sujeito que fez a ação. E Nietzsche diz: olha, se todas as vezes que você põe uma ação, tem um sujeito que faz a ação, isso leva você a acreditar que há um criador para as ações do mundo. Então você, por acreditar no sujeito, acreditar na gramática, você acaba acreditando num criador para tudo. E ao acreditar num criador para tudo, você vai acreditar num criador para o mundo. Então isto já é uma propriedade que algumas religiões tomam como sendo uma propriedade de Deus. Então é um caminho para Nietzsche investigar o absoluto. E um caminho no qual ele já encontra um problema antropológico. Qual? A estrutura gramatical que está levando você a toda hora a procurar, diante de uma ação, aquele que fez, aquele que está escondido. Então você começa uma cadeia de ações e chega uma hora que você vai querer encontrar o causador de todas a cadeia de ações, e aí você invoca Deus. O Criador que cria tudo, mas não é criado. Ele é a origem da cadeia de ações. Não é que exista Deus ou não exista. É que qualquer forma que você chega a um sujeito atrás da ação, é pelo costume de ter criado esta forma linguística e não outra. E você criou esta porque no nosso mundo a causalidade é alguma coisa muito forte, né? Você entender que alguma coisa é causa e outro é efeito, faz com que você entenda muito da natureza. E aí você transpõe isto para a linguagem e você vai acabar buscando uma cadeia de causa e efeito com alguém que é a causa final, a causa última, a causa de todas as causas. E isto dá um parâmetro para você de começar a acreditar que há um causador, há
digamos assim, uma causa última, um criador. Pronto, você não está falando ainda no absoluto, mas está falando em algo que está se aproximando dele, porque é o criador não criado. Nietzsche não se importa se isto vai diminuir o catolicismo, ou o islamismo, ou seja lá o que for. Para ele, essa discussão não está posta. O que está posta para ele é esta relação enquanto relação de um absoluto metafísico. Ele não está fazendo uma discussão lógica, teológica. Ele está fazendo uma discussão antropológica e linguística para derrubar um dos elementos centrais da metafísica. Então, ele está numa situação pós-teológica, puramente filosófica. Nietzsche não é um teólogo. Até porque a religião, ela quando absorvida pelo catolicismo, pela tradição judaico-cristã, ela sempre vai te dar um parâmetro de resguardo em relação à discussão metafísica. Qual o parâmetro de resguardo? A crença, a fé. Algo que você não compreende, porém acredita. E isso não tem nada a ver com burrice. Porque há uma série de coisas que nós somos obrigados a acreditar sem compreender, porque senão nós não conseguimos nem iniciar a investigação e muito menos conversar. Não é verdade? É assim. É isso. Daqui a pouco a gente volta.